Um salve pra você, eu sou a Admin Stefley. Namastê, bem-vindo a essa aula. A gente vai falar sobre sombra. É uma aula muito grande, então eu vou contextualizar ela só em algumas reflexões rápidas, mas depois a gente aprofunda melhor nesse assunto em outras aulas lá na frente, ok? Então, primeira coisa, o que é as minhas sombras, Gi? As sombras, como a luz, também é um caminho. Então, tudo que eu estou omitindo, tudo que eu estou escondendo, tudo que está ligado ao meu ego, é uma sombra em mim. Tudo que está ligado à minha beleza, à leveza, à alegria, às vezes é a iluminação, né? Então, às vezes, por quê? Porque nem sempre isso pode ser uma verdade para mim. Mas por que eu o tempo todo sinto que tem alguma coisa dentro de mim me prendendo, me atrapalhando, me reprimindo? Porque o meu ego tá ligado à minha sombra, ele tá tentando me incentivar a concretizar, a caminhar, a limpar, a lidar com alguma coisa. Segundo ponto dessa reflexão, todos nós temos dois lados. Desse olhar de dois lados, as pessoas começaram então a separar luz e sombra, amor e ódio, feminino e masculino. Só que cuidado com essas separações. Isso é da ação humana, dar nome a coisas. Só que não necessariamente tudo que você estiver sentindo vai ter a representação desse nome. Por exemplo, quando você perde uma pessoa que você ama, né? Um luto. A palavra luto supre tudo que você está sentindo? Que uma hora é baseada em alegria, em decepção, em frustração, em momentos alegres, momentos tristes, conturbações. Tudo isso é uma coisa misturada com muitas outras. É como se você colocasse todas as frutas no liquidificador para bater. E depois você quisesse sentir o gosto e falar, esse daqui é a vitamina não sei o quê. Só que cuidado, tem muitas coisas lá dentro que não necessariamente deveriam ser dessa vitamina. Acho que assim fica mais prático, né? Então, a gente tem que entender que nós somos um canal puro, conectado ao universo. A morte, né, o luto, ele é uma experiência esperada. Sinto muito. Se você tá aí lutando contra a morte, eu tenho medo de morrer. Aceite a morte, sabe? Tem uma coisa que pra mim funciona muito bem, aí fica aqui a reflexão, o conselho. Quando tem uma situação me incomodando muito, eu mudo o jogo dela vibrando em amor. Então, se tem uma situação muito difícil e eu não sei como lidar, ou eu tô atendendo uma pessoa, mas eu não tô vendo que ela tá vendo o que eu tô tentando mostrar pra ela naquele momento ali, eu faço o máximo possível pra vibrar no amor, pra que ela consiga, da forma dela, mudar o game dela, né, a vida dela. Mas o problema é que a gente se esconde em máscaras. Então a gente vai nos mascarando, né? Tem até uma figurinha muito comum assim na rede social e tal, porque eu lembro por muito tempo quando eu dava palestras, né, IRH e tal, e aí eu usava ela muito, que é uma figurinha assim, eu tenho tipo uma maçã tampando com uma folha, uma carinha feliz, mas do outro lado triste. Mas ela tá fingindo, então eu estou mascarando o tempo todo os meus sentimentos. Por quê? Porque eu não quero parecer vulnerável, eu não quero parecer triste, eu não quero parecer frágil, eu não quero que o mundo me veja como eu realmente sou. Eu tenho medo disso. Mas você já pensou que se você às vezes se tornar o que você é, o que você acredita, pode ser que as coisas sejam mais leves? Aí depende de você. Então, a sombra é um caminho também. Eu não gosto muito quando eu vejo, né, pessoas e terapeutas e palestrantes, enfim, né, seres do mundo holístico, em especial, falando assim, a sombra não é o caminho. A sombra é o caminho. É uma jornada como qualquer outra, é uma escalada como qualquer outra, é um percurso necessário como qualquer outro. Você precisa passar por ela. Não existe só a frequência do amor. A frequência do amor é a regência principal da nossa vida. Sim, ela deveria ser. Mas se nós não olharmos para as nossas sombras, não olharmos para aquilo que a gente está mascarando, você não vai conseguir encontrar esse caminho da frequência do amor, porque ele não vai fazer tanto sentido assim. É por isso que tem tantas pessoas doentes, né, adoecendo, não só doentes, mas adoecendo, descobrindo doenças. É por isso que, às vezes, um determinado local cria doenças específicas só naquele lugar, porque todas aquelas pessoas estão vibrando. A pandemia é um exemplo. O nosso planeta ele está vibrando em tanto medo, que de repente a gente tá todo mundo vivendo dentro de uma pandemia. Comece a perceber isso.
Comece a tomar a consciência dentro da sua casa, por exemplo, das suas sombras. Eu gosto muito de olhar pelo Feng Shui. Então, o lugar da sua casa que você mais tem problema ou está sendo trabalhado é uma reforma. Nossa, na minha casa tem muito problema elétrico. Isso é sistema nervoso. Tem pessoas criando aqui conflitos mentais tão grandes, né? Elas estão em pânico, elas estão estressadas, elas estão a ponto de ter uma crise de pânico tão grande que o sistema elétrico da casa está percebendo. Nossa, na verdade, meu banheiro sempre me dá problemas, está ligado à própria sexualidade, ou à forma como a pessoa julga a sexualidade dos outros, tá ligado à própria libido, tá ligado ao próprio prazer da pessoa, e assim sucessivamente. Se você tem um espaço de festas, aquilo tem um significado, uma área de lazer, aquilo tem significado. Nossa, Di, agora que você falou assim, tô pensando, minha espaço de lazer tá uma bagunça. Então você não tem nem tempo pra viver bons momentos, pra se permitir divertir. Se tá uma bagunça, se é o seu lugar onde deveria estar organizado. Tome conhecimento desses espaços na sua vida. Tudo é sincronia. A gente tem que parar de achar, coincidência. Será mesmo que é coincidência? Isso é sincronicidade. Ver horas iguais é sincronicidade. Ver um pássaro que você admira é sincronicidade. Uma pessoa, de repente, falar uma coisa. Olha que legal. Eu gosto muito, eu acredito nisso e é uma coisa que eu gostaria que as pessoas praticassem mais, sinceramente. Então, um exemplo aqui muito rapidinho. O que me aconteceu? Eu fui fazer exercício de manhã, né? Faço exercício na academia e tal. Fui fazer exercício, blá, 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 voltei. E aí, quando eu olhei, minha calça rasgou. Minha calça rasgou, dizer que eu gosto muito de um determinado tipo de calça, pessoal. E aí a minha calça rasgou. Eu até brinquei hoje de manhã assim, nossa, se as pessoas me verem na academia, elas vão falar assim, nossa, ela só tem essa roupa. Não é que eu só tenho essa roupa, eu tenho uma mesma calça, várias calças, essa é a palavra. Então, né, a pessoa deve falar assim, né, mas enfim, não cabe também a mim ficar julgando o que os outros tá achando. E aí eu fui, falei assim, vou procurar e tal. E aí eu fui fazer uma coisa e tal no centro, voltei. Eu falei assim, vou entrar exatamente. Minha intuição falou, entra nessa loja. Eu falei, vou entrar nessa loja. Eu nem ia comprar nada, mas eu falei, vou entrar nessa loja. E aí eu entrei na loja e falei assim, moça, tinha um monte de gente. Uma moça até falou, qualquer coisa fica à vontade e tal, não sei o que. E eu falei, beleza. E fui entrando, de repente eu cutuquei uma moça. Aí ela, oi. Você tem desse tipo de calça? E mostrei pra ela a calça, porque eu ainda tava usando a calça. Aí ela, tem lá no estoque. Peraí que eu já volto. Aí eu, tá bom. E fiquei esperando. E ela voltou. Ela voltou e falou assim, tem essas duas calças, todas nesse tamanho, que é o meu tamanho, né? Eu uso G, pessoal. Sou surpresa. Uso G ou não. Mas eu uso G, as minhas calças. E ela falou assim, tem essas duas últimas Gs, não tem mais nenhuma calça. Aí eu, legal, vou levar. Aí ela, você vai levar as duas? Eu, vou levar as duas. Aí ela foi, né, na hora que ela tava fazendo lá a minha fichinha lá, ela falou, nossa, mas que doido, né? Aí eu, o quê? Aí ela, eu hoje tava lá no estoque e fiquei responsável por organizar o estoque. Se eu não tivesse lá no estoque hoje de manhã, se você passasse e me perguntasse, eu ia falar que não tinha. Mas você veio diretamente pra mim e me perguntou uma coisa que eu tinha visto e falado, olha, isso daqui ainda tá aqui. Isso nem não saiu de linha. Realmente a calça saiu de linha, pessoal, mas ela é muito boa pra fazer exercício, então eu gosto de comprar e caçar dela. E aí ela falou assim, então era pra você, né, essa calça? Eu, sempre é. Um pouco arrogante, né? Mas assim, é isso. A sombra também é por esse caminho. Eu vou pela sombra entendendo que eu vou terminar o meu processo, mas eu preciso olhar para minha raiva, eu preciso olhar do meu medo, eu preciso olhar para o meu julgamento, eu preciso olhar para as minhas frustrações, eu preciso ressignificar a minha resistência à mudança, sabe? A minha teimosia, o meu preconceito. Quantas vezes a gente tem preconceito? Por exemplo, a sigla LGBTQIA+, a gente olha pro B, né, eu tenho visto muito isso, a fala, B não é de Beyoncé, B é de bissexual, né, e a gente tem um julgamento muito grande quando eu olho uma mulher, de repente, com um homem, de repente ela tá com uma mulher, mas é porque na nossa cabeça, na nossa sombra, no nosso ego, isso não existe, mas existe. E tá tudo bem, é o direito do ser humano de ser feliz como ele opta por ser. Para de julgar, para de trazer o preconceito como uma prioridade na sua vida. Ou podá-lo. Não falo desse assunto. Fale do assunto, discuta o assunto.
Se você não vê um terapeuta que não fala sobre isso, não fala sobre política, não fala sobre religião, eu sinto muito, mas a pessoa tá evitando conflitos com a própria sombra dela. Nossa, Di, mas então você tá fazendo isso? Eu estou trabalhando nisso. A gente tá cada vez mais aprofundando temas que eu acho necessário aqui no canal. Mas a gente vai chegar em muitos outros que são mais necessários ainda. É como se fossem as pré-aulas, né? O pré-primário do holístico, pra gente aprofundar na segunda fase, na terceira fase, até a gente se perceber como um todo. Meu conselho, então, a partir de agora, é que você pare de se condenar e comece a cuidar. Cuidar do que tem dentro da sua sombra. Muita luz, muita paz. Namastê.